Amigos, sejam todos bem-vindos a este canal. Bem-vindos, eu sou Filomena Carreira do Sem Fronteiras. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo. E mais uma vez cá estamos nós para falar de Angola. Angola, sempre batendo palmas para Angola. Será que devemos bater palmas? Não. Para quem não me conhece, não se surpreenda quando eu abrir a boca para falar de Angola. Não se assuste, até porque dia a dia eu estou tentando ficar mais calma, mais moderada. Mas não deixe de assistir os vídeos abaixo exatamente deste, onde eu exponho o meu ponto de vista. Eu sou humanitária e, como tal, falo um pouco de tudo que já fiz, de tudo que tenho feito e de tudo que eu tenho tentado fazer. Seja muito bem-vindo. Não deixe de dar seu voto, de dar o seu gosto, de compartilhar se for possível e de comentar. Eu acho que comentar num canal ou fazer o seu comentário mediante aquilo que está vendo é extremamente importante. Eu sei que eu sou uma pessoa um pouquinho polêmica e tem muita gente que tem vindo pelo Messenger, através da minha página Maria Carreira Filomena, ou pelo meu blog pessoal, que é Filomena Carreira somente, e tem dito, Filó, é meio arriscado, a gente tem medo de falar, porque você fala, né? Você fala com vontade. Falo, gente, eu falo. Porque, como eu tenho dito em muitos vídeos, foram mais de 20 anos trabalhando, atuando como humanitária pelo meu povo. Portanto, eu sei muito, eu vivi muito, e eu tenho, sim, esse direito de falar. E eu hoje começo falando, ou vou falar, de um tema bastante polêmico, que está borbulhando lá na sociedade e no governo de Angola. Não é governo, é aquilo que eu chamo com os primitivos de Angola. Pois é, cá estou eu começando a ser polêmica, né? Mas é assim, por que eu chamo eles de primitivos? Eu vou te explicar. Porque desde o vídeo, acho eu que foi Angola morreu de vez, ou antes, ou depois, não sei, mas foi por aí. Eu tenho usado essa palavrinha, né? Primitivos. E eu vou vos dizer, talvez eu esteja sendo dura, mas eles também têm sido duros. Há 46 anos eles têm sido duros com o meu povo. E eu, na minha ingenuidade, quando há mais de 20 anos entrei em Angola, eu não entrei em Angola, eu retornei a Angola, meu país, porque é meu país, eu sou angolana. E eu retornei após ter sido ameaçada para sair do meu país, né, para deixar o meu país, e como eu, milhares de angolanos, né, eu voltei com o coração palpitante, humanitária, marinheira de primeira viagem, doidinha para ajudar meu povo, né? E comecei a ver realmente que a dita liberdade, afinal de contas, não era liberdade nenhuma, era uma escravatura modernizada. E comecei a ouvir, a ver coisas que me deixavam de boca aberta. Eu falava, gente, mas onde é que está a liberdade que eles tanto lutaram, né? Falaram ao mundo que iam fazer e acontecer, e não vi nada disso. Portanto, e com isso fui aprendendo muito, fui fazendo aquilo que me propus no decorrer desses anos, mas fui aprendendo muito, fui vendo muito, fui apanhando muito, não é? Portanto, aos que são novos no canal, é que eu peço, vejam os outros vídeos, porque senão eu me torno repetitiva, que vocês vão entender tudo isso que eu estou falando, né? Portanto, quando eu fiz o meu grande retorno, em 1999, eu encontrei no poder, o presidente José Eduardo Santos, né? O famoso Edu OGS. Mas antes de ir para Angola, eu morava no Brasil, né? Neste momento eu estou em terras portuguesas. Eu pulo muito, eu sou meio cigana. Mas eu morava no Brasil, país esse que eu serei eternamente grata. País este que eu não tenho como agradecer ao Brasil. Eu sempre serei grata ao Brasil. Eu tiro o chapéu ao Brasil em todos os sentidos, porque foi o país que, na primeira fala
é a forma que eu descrevo. A primeira fala. Quando eu peguei um telefone, que por sinal está aqui pronto para matéria, quando eu peguei um telefone e liguei, comecei a ligar para os empresários no Brasil, e dizer, olha, eu sou Filomena Carreira, eu preciso disso, eu preciso daquilo, como pessoa física. Na hora, mas na hora se propuseram a me ajudar. Sem saber quem eu era, como eu era, se eu era gorda, se eu era magra, se eu era uma pessoa boa, se eu era uma pessoa má, se as minhas intenções eram reais, se não havia malandragem atrás de tudo isso. O Brasil me ajudou. E eu acho que eu não tenho nem palavras para agradecer até hoje ao Brasil. Também explico isso em muitos vídeos. A gratidão que eu tenho ao Brasil, aos brasileiros, porque independente do Brasil, como eu fiz muitas campanhas na televisão brasileira, em todos os canais de televisão, muitas foram as pessoas, muitas, que realmente se propuseram a ajudar a pegar os seus carrinhos, a pôr as suas doações, do jeito que eu pedia, porque eu não aceitava farrapo. E me ajudaram. Portanto, eu tenho muito a agradecer. Mas, na decorrência disto, eu consegui, né? Porque o Brasil é um país que, por mais que possa atravessar problemas, como tantos outros no mundo, é um país de primeiro mundo. Me desculpem. Eu falo isso baseado no Angola morreu de vez, aonde, por isso, eu chamo hoje o governo de primitivos, não é? E alguns membros que foram do governo de primitivos, quando a gente fala do terceiro setor, e quando a gente fala de pessoas que, como eu, são humanitárias, que têm ONGs e que, portanto, estão neste trabalho há muitos e muitos anos e que estão aí para ajudar povos e populações carenciadas. Quando a gente vai falar com um empresário e apresenta um projeto ou fala sobre a intenção de um projeto, ou pela ONG, ou fora da ONG, seja de que forma for, o empresário está no direito de se negar a entrar, mas ele tem cabeça para entender aquilo que tu estás apresentando. Portanto, o empresário não acha que você está se humilhando, tá? Para pedir dinheiro ou para ser. Essa é uma definição meio pobre, porque eu não posso nunca dizer que uma Madre Teresa ou que uma pessoa de uma grandiosidade, de uma luz, como uma Madre Teresa e como tantos outros seres desse tipo, se humilharam. Seria eu ser pequena também. Mas, por incrível que pareça, os angolanos pensam dessa forma. Portanto, eu já passei por todas essas experiências, e é com muita tristeza, e por isso eu fiz o vídeo Angola morreu de vez, onde eu mais ou menos explico isso. Por que eu estou falando isso? Quando eu comecei a minha etapa em Angola, né, de ida para Angola, antes de ir, em 1999, uma das grandes empresas, só não vou dar o nome, porque quando a gente quer falar de grandes nomes, né, principalmente aqueles que a gente respeita, não é verdade? Mas uma das grandes empresas do Brasil, que patrocinou muitos projetos meus, principalmente na área de reabilitação de amputados. Eu estou dizendo uma das grandes empresas do Brasil. Numa das conversas que eu tive com um dos diretores internacionais, virou para mim e falou assim, Filó, eu te admiro por tu estás enfrentando uma ida para Angola e teres que lidar com esses seres, eu vou repetir, por teres que lidar com esses seres sem luz. Quando a pessoa começou a falar, eu percebi que a pessoa era espírita. Eu sou espírita. Portanto, meu pai já dizia, tem 3 coisas que não se discutem, futebol, religião e o quê? Futebol, religião, a outra esqueci. Futebol, religião, qual é a outra, gente? Futebol, religião, bom, a outra eu esqueci, mas vocês sabem. Bom, eu realmente acho que não se discute, né? Mas a minha doutrina é espírita. Coincidentemente, a desse senhor também era espírita.
né? Mas aquilo me encucou quando ele falou a nível de... No decorrer da conversa, ele começou a falar da espiritualidade que eu iria encontrar em Angola. Obviamente, esse senhor que estava no setor África conhecia muito bem Angola. E quando ele começou a falar aquilo que eu ia encontrar, porque eu ainda estava indo para a primeira viagem, ele falou: o grau de espiritualidade que tu vais encontrar em Angola é muito baixo. É uma sombra muito escura. Eu falei: que é isso, gente? Eu fiquei assustada. Eu falei: mas por que você está falando isso? Você está falando isso por quê? Por causa da pobreza? Por causa das pessoas pobres? Por causa exatamente do que eu estou pedindo apoio, do que eu estou pedindo para ajudar? Ele falou: não, minha amiga, não. Ele veio em mim, pôs a mão no meu ombro e falou: não, eu não estou falando dessas pessoas. Essas pessoas já são pobres e carentes em decorrência exatamente das sombras que eu estou falando. A escuridão e a sombra que eu estou falando, da falta de luz, são os que estão no poder. São aqueles que pediram a liberdade de uma nação. Portanto, essa camada, para eu não ter que dar detalhes aqui da área espírita, porque cada um tem a sua religião, portanto eu tenho que respeitar a religião de todo mundo, assim como eu acho que quem estiver hoje me escutando aqui deve, eu acho, respeitar a minha. Mas na doutrina espírita, portanto, existe esse lado. Portanto, pessoas sem luz. Quando ele me falou aquilo, ele estava se referindo à área do governo, à área governamental. E, obviamente, quando se deu o último pequeno detalhe, eu diria quase que um incidente, uma tristeza para mim, e eu falei: chega, cansei, não quero mais saber, cansei de ser roubada, cansei de passar por tantas com Angola, e fiz o vídeo Angola morreu de vez. Eu lembrei dele. Eu lembrei daquilo que esta pessoa tão querida, esta pessoa, e ele é um dos, entre tantas empresas do Brasil que me ajudou, me tinha falado há mais de 20 anos atrás sobre estes seres do governo, pessoas sem luz. Pessoas que levaram o povo de Angola, o meu povo, o povo que eu me propus a ajudar há mais de 20 anos atrás, à miséria total, a serem paupérrimos, a estarem numa miséria miserável há mais de 20 anos atrás. Mas se vocês me perguntarem: Filó, você está falando tudo isso por quê? Por causa do que eu vou ler para vocês. Ainda não li. Mas é assim, se vocês também me perguntarem, e eu já estou adiantando, sobre aquilo que eu vou ler, você tem raiva desse senhor, dessa moça? Não. Não tenho. Você tem raiva do cara que, entendeu, né? O nó em relação ao projeto. Você tem raiva do Alberto Correia Neto, que te mandou bala? Não, não tenho. Não tenho. Assim, são seres tão pequenos, são pessoas tão sem luz, tão sem luz. Principalmente pessoas como o ex-embaixador Alberto Correia Neto. Acho que é esse o nome dele. É que quando eu não gosto de uma pessoa, eu realmente esqueço, eu bloqueio. Que eu não sinto raiva, eu não sinto ódio, eu não... há aquele momento em que você fica com raiva, na hora em que acontece o incidente, para não dizer logo um acidente, mas depois passa... porque são seres tão sem luz, são seres tão pequenos, que aqui dentro não pode haver espaço para isso. Não pode. Porque senão quem está sendo destruída sou eu. E eu vou me destruir por causa de um primitivo? Não. Não pode. Eu sou pequena demais, eu só tenho 1,60. A minha alma é grande. Agora, o meu tamanho físico é pequeno. O meu espírito é grande. Portanto, aqui dentro tem que haver luz.
E a minha própria doutrina me ensina a ter luz. Nós não podemos bater numa parede de ferro, de betão, e ensinar o betão a ter luz. E este governo primitivo, hoje de João Lourenço, é exatamente isso. É que nem uma parede de ferro, de chumbo, seja lá que material for, duro, que você bate, fala, mas você acaba dando audiência. Mas assim, por mais que você dê audiência, você também sabe que você cutuca aquela fera, que você incomoda aquela fera. Portanto, eu realmente dei um basta, não quero, por uma série de motivos, cansei de lidar com ladrão, assassino, porque o que mais tem no governo de Angola são assassinos. E quando eu falo assassinos, não é porque estou com vontade de falar só para cutucar o senhor. Eu estou falando no sentido literal da palavra. Assassinos. Ex-embaixador, João Lourenço e tantos outros que o odeiam. Assassinos vocês. Agora, se você disser, mas você fala, você tem ódio. Não, eu não posso ter ódio de um ser imprestável. Eu tenho pena. Eu tenho pena. Aprendi, não só pela doutrina, que aqui se faz, aqui se paga. E não cabe a mim essa missão. O paizão lá de cima ensina isso. Portanto, é assim, se vocês me perguntarem, depois que eu ler esta matéria, você tem raiva desta moça? Não. De modo algum. Eu entendo o papel dela. Portanto, vamos lá, vamos ver, né? Depois a gente continua, né? Vamos embora. Que a matéria é longa, não sei se vai dar para ler tudo. Saúde do patriarca. Pois é, patriarca. Está se deteriorando. Clã dos Santos em Barcelona, 10 de maio. Portanto, nós hoje estamos a 11, né? Até o final de semana passada, a antiga primeira-dama de Angola, Ana Paula dos Santos, encontrava-se na cidade espanhola de Barcelona para seguir de perto o estado de saúde do marido, que se degradou consideravelmente nos últimos dias. Com exceção de José Filomeno dos Santos, né, o Zenu, preso a um processo judicial em Angola, todos os restantes filhos de José Eduardo dos Santos também foram a Barcelona com o mesmo propósito. José Eduardo Santos trava uma prolongada batalha contra um cancro de próstata de longo tempo, e quem é angolano sabe disso, né? De longo tempo, muitos e muitos anos. Em 2019, 2 anos depois de deixar a presidência da República, mudou-se para a cidade espanhola de Barcelona para estar mais próximo de cuidados médicos mais competentes. Em setembro do ano passado, interrompeu o tratamento médico para regressar ao país por motivos particulares. Nos raros momentos em que se deixou filmar por câmaras da televisão, viu-se ali um homem fisicamente bastante debilitado. Em finais de fevereiro, José Eduardo Santos teve uma crise que levou ao seu internamento no Luanda Medical Center. Foi sobre uma cadeira de rodas que, a 7 de março, o ex-presidente tomou um avião que levou de volta a Barcelona. Portanto, nós estamos em maio, né? Isso foi em março. Mas o reencontro do José Eduardo Santos com o seu corpo clínico não se traduziu em melhoras, pelo contrário. A crescente perda de peso, estima-se que nesta altura o seu peso varia entre 48 a 50 quilos. Juntou-se o que os médicos definem como depressão catatônica, um estado em que, em regra geral, o paciente tem um olhar fixo num alvo indefinido e mal reage a estímulos, sejam eles verbais ou motores. Portanto, está sério o negócio.
Em julho de 2017, pouco antes de passar o testemunho ao atual presidente da República, José Eduardo dos Santos viajou apressadamente a Barcelona em virtude do que se admitiu ser uma embolização metastática, acho que é assim que se fala, cerebral, um quadro de evolução rápido que decorre da progressão por via sanguínea do tumor prostático para o cérebro, causando lesões degenerativas. Portanto, isso foi um pouco antes do primitivo, né, assumir o poder, o calhorda. E por erro deste, né? Mas vamos lá. Admitindo, embora não possuir informações mais detalhadas, médicos consultados pelo Correio Angolense disseram, no entanto, que a ida de Ana Paula dos Santos, de quase toda a prole de José Eduardo dos Santos a Barcelona, sugere que a doença cancerígena que apoquenta o antigo presidente da República pode estar já numa fase em que a regeneração é improvável. Que dúvida. Perante quadro de muito improvável regressão, geralmente os médicos apontam para a inoportunidade de investimento, uma situação em que o internamento hospitalar se converte numa inútil perda de dinheiro, e por isso o paciente é aconselhado a ficar mais próximo dos seus entes queridos. É o que a gente chama de fase final. Embora já não coabitem sobre o mesmo teto desde 2018, José Eduardo Santos e Ana Paula Cristóvão Lemos dos Santos não dissolveram o casamento que os une desde 1991. E fica a pergunta, por quê? Não entendi essa aqui não, mas tudo bem. Aí entra a questão que vem depois. Nos quase 7 meses que esteve no país, José Eduardo dos Santos teve 2 encontros com o presidente João Lourenço, ambos na sua residência, e recebeu Sano Joma, acho que é esse o nome, antigo presidente da Namíbia, de quem, segundo constou, teria ouvido uma oferta para residir no país vizinho. O antigo presidente da República não fez declarações públicas e também não teve qualquer atividade político-partidária. Não participou do 8º Congresso Ordinário do MPLA e também não foi a uma reunião do Conselho da República, de quem é membro. Zenu dos Santos, o único filho ausente de Barcelona, aguarda o desfecho de um recurso extraordinário de inconstitucionalidade que interpôs no Tribunal Constitucional. O recurso visa reverter a decisão do plenário do Tribunal Supremo, que manteve a sentença do julgamento em que o antigo presidente do Fundo Soberano de Angola foi condenado a 5 anos de prisão, no caso conhecido como 500 milhões de dólares. Bem famoso, por sinal. Em agosto de 2020, o Tribunal Supremo condenou José Filomeno dos Santos a pena de 4 anos de prisão, maior pelo crime de burla por defraudação na forma continuada e a 2 anos pelo crime de tráfico de influência na forma continuada. No cúmulo jurídico, o filho varão viu a pena fixada em 5 anos. Em dezembro passado, e com seu morador no interior, funcionários da empresa Nacional de Distribuição Elétrica, ENGIE, foram à residência de José Eduardo Santos, ao Miramar, para notificá-lo por atraso de pagamento de consumo de energia. Aqui está estranho. Juro, aqui está estranho. Em dezembro passado, e com seu morador no interior, portanto, o morador é o ex-presidente, a empresa Nacional de Distribuição Elétrica, ENGIE, foi à residência do José Eduardo Santos, ao Miramar, e eu sei bem dessa casa. Acho que eu e todos os angolanos, né? Para notificá-lo dos atrasos de pagamento e consumo de energia. Embora não tivesse sido diretamente contactado pelos emissários da ENGIE, José Eduardo Santos soube e registrou a diligência da ENGIE. Como militante do MPLA e após leitura do desabafo da Tizé dos Santos, vejo a estratégia adjacente. Aqui já começa, que é o desabafo dela. Querem eliminar o nosso querido presidente Jazz para utilizarem a sua morte com grandes honorários como marketing político.
mas nós estamos atentos. Se já se morre, nesta altura, o nosso voto, e somos muitos no MPLA, será voto nulo ou abstenção. Fiquem já avisados. Ana Paula dos Santos é um urubu, amando de Fernando Miala. Não são palavras minhas. Até onde eu sei, mas não posso confirmar. E dito por ela também, Gisele dos Santos, Ana Paula e Miala estão ali, né? Ali, fuc-fuc, né? Portanto, é assim, eu não tenho nada a ver com a vida da Ana Paula dos Santos. Eu só não sabia, por exemplo, que a Ana Paula dos Santos não estava separada oficialmente. Até onde eu achava, até fiz um vídeo em defesa da Ana Paula, que a Ana Paula tem o direito de viver a vida dela, papapá. Só que eu achava que a Ana Paula estava separada oficialmente. Estou vendo que a Ana Paula é esperta, né? Quer dizer, tu não está separado oficialmente do Zedu, mas tá pulando aí de galho em galho, papapá, tititi, é um direito teu como mulher, mas continuas casado oficialmente com o gajo, né? E agora que o gajo está ali na porta de... que infelizmente é uma realidade para quem tem câncer, e acreditem, eu conheço bem esta doença, eu vi o meu pai ir embora, e quando a pessoa está no final, é isto mesmo que acontece? Então fica a pergunta, então a pessoa está para morrer? Eu ouvi muita história também da Ana Paula dos Santos quando se separou do senhor Zedu. Muita história. Eu estava em Angola em 2018. Epa, muita fofoca correu sobre a Ana Paula dos Santos. Muita fofoca. Foi o que eu mais ouvi. Mas eu fiquei quieta, porque assim, costuma-se dizer que casamento ou entre marido e mulher ninguém mete a colher. Portanto, ela tinha o lado dela, assim como o senhor José Eduardo Santos tinha o lado dele. E não se mete a colher. Agora, o que eu não sabia é que ela não estava separada oficialmente. Agora que a pessoa está ali perto daquilo que eu chamo de uma partida para o campo celestial, ela aparece com tudo. E está lá perto do leito. Por quê? Não estava vivendo já com uma pessoa, não sei aonde, isso e aquilo. Está reaparecendo por quê? Continuamos. Eu não estou defendendo ninguém, tá? Mas nós estamos atentos. Se já se morre nessa altura, o nosso voto... Ana Paula dos Santos é um urubu, amando de Fernando Miala, porque estão acusando ela de que, independente de aquilo que eu ouvi, que ela estaria tendo uma relação até com um homem rico, agora estaria também envolvida com Fernando Miala. Foi assim com Serra Van Dunen, dito por Tizé dos Santos, mais uma. Nesse ponto, parabéns, Tizé. Parabéns. Eu acho que eu fui uma das primeiras a falar sobre o caso Serra Van Dunen. O Beto, uma pessoa muito querida para mim. Obrigada, Tizé. Agora eu agradeço por falar sobre Serra Van Dunen. Vou repetir, me dá até prazer. Foi assim com Serra Van Dunen, enviando uma das queridas que soube fazer o trabalho para o apagarem, pois era político promissor. Eu vou repetir de novo. Foi assim com Serra Van Dunen, enviando uma das queridas que soube fazer o trabalho para o apagarem, pois era político promissor. Eu vou continuar. Jess, na altura, chorou, pois compreendeu o que fizeram. Afastem essa urubu e seu filho Danilo, que é enteado de Jess. É assim, na época em que Oswaldo Serra Van Dunen morreu, e ele estava no Brasil, realmente tinha uma moça lá. Eu só vou aumentar um pouco aquilo que eu já sabia que não contei até agora. Realmente tinha uma moça lá. Nessa época, e eu sinto muito que eu vou falar e se alguém da família escutar. Tô só. Agradeço a Tizé por ter falado isto. Além do grupo de homens que estavam no mesmo hotel jantando com Oswaldo Serra Van Dunen, tinha uma moça lá que era amante.
ou namoradinha, vamos dizer assim, de Oswaldo Servandoni. Moça essa que, até onde eu sei, teve um filho dele. Portanto, eu não sei se ela está se referindo a essa moça ou se por acaso teve outra. A única coisa que eu sei, e eu sei, é porque eu frequentei muito aquele hotel quando ele estava em São Paulo. E eu conhecia todos os gerentes e todos os chefes daquele hotel. A minha área é também trabalhar na hotelaria. Portanto, eu tive muitas informações através do pessoal do hotel, de quem esteve sentado com ele na mesa. Foi-me descrito pessoa por pessoa. E realmente tinha uma moça na mesa. Todas as pessoas que estiveram naquela mesa, quando José Eduardo Santos passou, quando Oswaldo Servandoni passou mal, e saiu da mesa para ir para o quarto, não deram a mínima para ele. Estranho, né? Eu hoje falo com uma certa calma sobre Oswaldo Servandoni, mas só eu sei, na época, como eu fiquei quando tudo isto aconteceu. Portanto, em Angola, matar um ser humano é a mesma coisa que comer um sanduíche de mortadela. Mas isso não é só em Angola. Eles matam em qualquer lugar. Eles esperaram Oswaldo ir para o Brasil. Não é verdade? Afastem essa urubu e seu filho Danilo, que é enteado de Jesse. Não toquem no velho. Já não chegam as humilhações e acusações contra ele? João Lourenço, nós sabemos o quanto és mau, e para ti tudo serve nos teus intentos de manutenção no poder de ti e não do MPLA. És pernicioso e não tens facilitado a UNITA, desde enterros Von Pompa e circunstâncias de Savimbi, de teu amigo de infância e familiar, bem. Não faz isso aos antigos combatentes do MPLA, nem os do processo dos 50. Basta quem quiser ver a quem ele, João Lourenço, vai prestar homenagens. O seu único senão com UNITA é o mulato ACJ, que lhe tira o sono, que é o Adalberto Costa Júnior. Não toquem no nosso Jess. Nunca ninguém será mais considerado e amado pelo povo que Jess. Os que te rodeiam e bajulam virar-te-ão as costas em caso de... De quê? De sair da pior maneira, acho que seja isso. Sabes isso, por isso já tens as mansões nos Estados Unidos e avião preparado. Desculpem, deixa eu só desligar isso aqui. Por isso estás no saco com a tua máfia. Nós sabemos, só estamos a gerir o silêncio. Tudo bem, continua a aceitar tudo e a fazerem mal. Tudo bem, continua a aceitar tudo e a fazer mal a muita gente. Ela se refere aqui, acho eu que seja no plural. Desabafo de Tizé dos Santos, a desabafar no grupo. Acredito que seja aqui no grupo do WhatsApp. Vieram para a Espanha acabar o que não conferiram fazer quando levaram para Angola. Afastaram os filhos mais velhos dos cuidados do meu pai. Meteram a Ana Paula lá em casa de paraquedas. Uma pessoa que Jess não vê há 4 ou 6 anos. Se meu pai morrer, foi ela. Provavelmente eu concluí com a malta do regime, com quem ela não se dá bem, porque o chefe da segurança está metido. Até onde eu sei, o chefe da segurança é Miala, né? Bom, se eu estiver enganado, me digam, né? Foi quem forçou a entrada da senhora na casa sem alertar Jess. Apesar de tudo que o povo angolano sabe acerca dela e viu ela a fazer, querem matar Jess. Ela reafirma que querem matar Jess. Já tentaram em Angola, porque não é normal que quando está com um dos filhos mais velhos presentes,
Ele está bem, faz caminhadas. Depois, sem avisarem, inventam viagens para Jazz. Como inventaram para Angola, usando o amor que tem pelos filhos que lá estão, um dos quais ia fazer o pedido. Posto lá, inventaram sempre temas para prolongar a estadia do nosso pai. E, estranhamente, voltou para a Espanha como está. O que é que ela está dando a entender aqui? Ele estava bem, e de repente foi para Angola, passou muito mal e, puf, sai correndo para a Espanha. O que em Angola mais fazem? Envenenamento. Ninguém entende isso. No entanto, posto cá, com a minha presença de Coriondô, que é o outro filho, recuperou muitíssimo. E há relatório médico. Eis que eu vou a Londres há alguns dias e quando eu regresso encontro Ana Paula dentro de casa. Alguém cujos carimbos do passaporte não mentem. Nunca acompanhou Jess nos últimos 4 anos. Nem sabe mais as suas rotinas. E ela, a quem alegue ser amiga do Miala. Todo mundo fala nisso, é amiga da Ana Dias Lourenço. Quando o nosso pai esteve a passar a pior perseguição, Ana Paula nunca se pronunciou. Por favor, se puderem falar com quem de direito, e ajudar, façam-no. Eu prefiro que amanhã o meu pai se recupere de saúde e nunca mais olhe a minha cara por ter exposto isso, do que o possam matar. Semana passada pedimos aos médicos espanhóis que acompanham meu pai para ir fazer um balanço para ver se tinha melhorado ou piorado. Desde que a Ana Paula lá chegou há 15 dias, Estranho, pois a segurança ligou aos médicos e disse que não podiam ir à residência e cancelaram a ida dos mesmos. Disseram que o chamarão na semana que vem. Isso tudo desde que a Ana Paula está lá dentro. Eu, depois de ver tudo isto, peguei as minhas coisas e vim-me embora. Não quero que amanhã ainda me usem como álibi de que eventualmente se esteja a passar ali. Sinto-me impotente, sinto-me triste. O Danilo, filho da Ana Paula, chegou a tentar expulsar a Isabel de casa. Não entendi agora, mas tudo bem. Se ela há pouco estava falando do filho. E ocupou todo o quarto Coriondô, que é quem vivia com o pai a maior parte do ano a fazer companhia, sendo que os demais iam de férias. Eu mudei os meus filhos para a Espanha há 2 anos. Isabel é quem está dada pelos médicos como next of kin, pessoa da família a reportar. Pessoa da família a reportar pelos médicos. Ela é responsável agora. Imaginem o golpe. Os médicos não reconheceram. Agora ela fala, os médicos nem reconheceram a doutora Ana Paula. Como assim, ela é doutora? Jess está refém. Está metida a segurança Ana Paula e os seus filhos. Aqui, não sei, está meio mal escrito, né? Que o meu pai me deserde, mas que viva. Que o meu pai me mande tirar o nome do Santos, mas também não lhe vão matar. Prefiro que ele viva e seja meu inimigo do que o matem. Por isso estou a fazer o que devo fazer, deve ser isso. A vida de um pai não tem preço. É isso aí. Bom, aí aparecem umas imagens aqui do Dito Curso com o João Lourenço, né? É assim, esta notícia está bombando em Angola, obviamente cada um, influenciadores e não influenciadores estão falando, e eu quis tocar nesse ponto. Eu comecei falando para vocês de algo que eu tinha ouvido, de uma grande empresa, de um diretor, onde eu falei espiritualidade, né? Depois eu falei, o meu ponto de vista, se eu teria ou não raiva de pessoas que, afinal de contas, o José Eduardo Santos, o Jess, ou Zedu, também, na minha opinião, no ponto de vista da filha, foi uma pessoa que marcou. Eu também tenho vídeos aqui, é só uma questão de procurar, onde eu falo, eu não considerei o José Eduardo Santos um grande presidente, não. Com todo respeito a Tizé, não considerei. Mas também não posso, de modo algum, dizer que José Eduardo Santos não fez muito por Angola.
De modo algum. É assim, eu acho que a gente tem que ser justo, eu acho que a gente tem que pôr a mão na palmatória e saber reconhecer o valor de cada pessoa. Se Angola está de pé e se Angola tem o que tem, foi ele. Agostinho Neto não teve tempo para nada, foi outro que foi desta para melhor, envenenado. Envenenado. Todo mundo em Angola vai desta para melhor, envenenado. Agostinho Neto foi envenenado. Portanto, é assim, aí entra o José Eduardo Santos. José Eduardo Santos pôs Angola de pé, tirou Angola das cinzas e levantou Angola, sim senhora. O meu problema com José Eduardo Santos é, não sei se por poder, não sei se porque a preocupação era mais levantar um país e simplesmente não foi nacionalista, na minha opinião, o suficiente para se lembrar que um povo precisava de ajuda. É a minha opinião. Eu tenho direito a ela, sou humanitária e não vou renunciar mesmo. E durante 40, não chegou a 46 estamos agora, mas menos do que isso. Portanto, até o final do mandato, o José Eduardo Santos não fez o que deveria, na minha opinião, pelo povo angolano. Né? Se vocês me perguntarem, mas o José Eduardo Santos foi um assassino, foi um criminoso, como este calhorda que está no poder? E assim, era uma pessoa simpática, era uma pessoa, quando aparecia nos palanques, quando aparecia para falar, muito simpático, muito atencioso, mas todas as notícias que eu tinha a nível negativo, também havia notícias más, não vamos dizer que não, havia notícias más sim, de que ele fazia, aprontava. Portanto, não foi um presidente com 100% favorável a ele. Mas aonde eu quero chegar, no meu ponto de vista, como cidadã angolana e como humanitária, foi alguém que levantou um país. Certo? Foi alguém que levantou um país. Portanto, não foi um presidente 100% bom? Não. O arquiteto da paz, né, que é um nome que chama muito, Zedu, bom, não sei se ele foi o arquiteto da paz, né? Uma coisa é certa, não houve guerra no tempo dele, guerra no sentido de guerra, não houve guerra realmente. Angola ficou em paz. Se isso foi ser arquiteto da paz, então ele foi o arquiteto da paz. Mas a paz, para mim, simboliza ajudar um povo, simboliza estruturar uma nação, ser nacionalista. Mesmo que você faça a sua economia funcionar e nisso haja acordos internacionais, onde outras nações entram para colaborar para o teu país crescer, nunca esquecer que o teu povo, a tua nação, teu povo que te elegeu, te pôs no poder, precisa crescer junto, não é escravo teu. Portanto, nesse ponto eu acho que o Zedu errou. Agora aqui o tema eu só quis tocar nesse ponto para fazer a diferença entre ele e o animalzinho que está no poder. Agora, por que eu puxei isto aqui? Está virando um grande assunto em Angola. Eu tinha feito um vídeo falando da Ana Paula dos Santos, por causa da separação dela, e eu achava realmente que a Ana Paula estava separada oficialmente, tudo muito bem tratado, tinha recebido a partilha dela, estava vivendo muito bem, porque se ouviu falar de que a Ana Paula dos Santos estava aí com um estrangeiro, não sei, era europeu, né? E eu tomei defesa da Ana Paula dos Santos, ela tem o direito de viver a vida dela, como qualquer mulher que separa. Ela tem que ser empoderada, ela tem que partir para a vida dela, e fiz um vídeo nesse sentido. Portanto, quando eu vi esta notícia e vejo esta notícia da Ana Paula, né, que independente de ouvir falar desse caso, que ela estaria com um estrangeiro, um europeu, depois ouvi notícias também do Miala, que ela estaria ali meio que no lero-lero com o Miala. Eu falei, então, como é? Bom, está no direito dela. Quem somos nós aqui para questionar com quem ela vai andar, né? Mas até ali eu estava achando que ela estava separada oficialmente do Zedu, né? Do antigo presidente.
Agora eu vejo esta notícia bombástica. Portanto, é assim, são essas coisas que realmente não dá para entender. É onde entra todo aquele lado que eu digo, né? Impera o peso da bufunfa, do cascalho, do peso da grana, sabe? Então a pessoa está chegando ao final da vida dela e vamos encostar ali, por isso eu não me separei, e a pessoa está quase pegando o trem e vou encostar ali porque quero ganhar o meu. E ainda dá um nó no pingo, né? Vai dar um nó no pingo d'água, porque tem um bando de filho aqui nesta questão, que não é dela com ele, né? De outros casamentos, e vou tomar conta de uma situação. Portanto, é assim, quando eu vejo o depoimento da Tizé, e ainda questiona, porque eu ainda vi poucas pessoas falando, por exemplo, sobre a morte de Oswaldo Serra-Abandone. Eu tenho falado muito sobre isso e sobre outras questões, se eu tiver que falar. E vejo a Tizé falar. Portanto, agradeço muito a Tizé por ter falado sobre a morte de Oswaldo Serra-Abandone e agora falei mais um pouquinho sobre aquele dia. Posso dar mais detalhes, né? Posso dar mais detalhes. Portanto, é assim, foi um momento triste, é um momento triste quando estas coisas acontecem em Angola, e onde todos são aparentemente amigos. A cara do Pamonhã, tá hoje não puder, são aparentemente todos amigos. Eles têm a capacidade de ir numa igreja, dar o dízimo. Maior fé. Deus me perdoe. Maior fé do mundo. Chegam lá e compram um padre. Eles não rezam. Por isso que eu me remeto aos velhos tempos, lembro daquele amigo que estava, né, porque faz algum tempo que eu não tenho contato com ele, de uma grande empresa brasileira, uma das maiores empresas do Brasil, e que fez aquele comentário, eu não entendi, e só depois que eu estava em Angola, pisando, andando, conversando com essa turma, que eu chamo de primitivos, eu realmente entendi. E quando essa pessoa me abraçou e disse, você será uma guerreira na luta pelo teu povo, e vais ter que ter muita energia para brigar com essa turma. Nunca percas a esperança, porque no dia em que tu perderes a tua força espiritual, filó, tu vais te perder. Graças a Deus isso nunca aconteceu. Aqui dentro imperou a luz, o amor, porque eu me perdi por um primitivo. Ia ser difícil. Portanto, neste momento eu entendi a luta da Tizé, o desespero da Tizé, porque nesta hora era o coração de filha lutando por um pai. Um pai que está com um câncer terminal. E eu falo como filha, porque eu também tive um pai que também teve um câncer terminal. E foi embora. E é muito difícil quando a gente vê isso acontecer. Óbvio que o meu pai não era nenhum Zedu. O meu pai também foi um homem importante dentro de Angola, na sua época. Mas quando ele estava nos momentos difíceis dele, foi muito duro como filha ver tudo isso acontecer. Portanto, eu quando olho para o meu passado recente de Angola, onde vivi momentos dentro de Angola e cruzei muito com o senhor José Eduardo Santos, nunca cruzei com a Tizé, poderia hoje dizer, mas gente, milionária, isso e aquilo. Gente, é assim, nós não podemos odiar as pessoas. Nós não podemos ter mágoas das pessoas. Nós não podemos guardar sentimentos pequenos das pessoas. E se tivermos que o ter, necessariamente, existem pessoas piores, acreditem, do que o apelo de uma Tizé
em relação a um pai que já está morrendo. Existem atitudes, no caso da própria Ana Paula dos Santos, que hoje está ali dando uma de, na minha opinião, boa samaritana em querer ajudar o ex-marido, quando, no entanto, esteve ausente durante tanto tempo e de repente aparece. E quando a gente sabe que por trás disso existe muita coisa envolvida. O facto do próprio José Eduardo Santos ter estado em Angola, na casa do Miramar, ter passado mal. E as notícias não correm. O pior de tudo é que em Angola as notícias não correm. Como é que passou mal? Ele esteve na tal clínica, Medical Clínica, né? Medical Center, uma coisa assim. E a Tizé diz que tem provas. Então, eu atiço a Tizé. Mostra a Tizé. A melhor forma, querida Tizé, é você mostrar. Eu sou a favor da mudança. Estou te falando como ser humano para ser humano. Eu sou a favor da mudança. Não seja MPLA, porque Angola só mudará na hora em que o MPLA cair. Nós sim queremos que o ACJ assuma o poder. O nosso povo está totalmente escravizado. O nosso povo é tratado há 46 anos, pior que bicho. Nós queremos ainda guardar uma lembrança de que se Angola está de pé, foi porque o seu pai fez alguma coisa por Angola. Mas este primitivo que está no poder, e que você tem consciência, sim, que ele não presta. Ajude. E sabe como você pode ajudar, Tizé? Você diz que tem tantas provas de tanta coisa. E não é só em relação ao seu pai. Faça um vídeo. Dê entrevistas. Olha, eu sou a primeira a querer te entrevistar. Prove. Não tenha medo. Além de você proteger seu pai, como você diz aqui na matéria, e faz muito bem em fazê-lo, é seu pai. Como você disse muito bem, só existe um pai, como só existe uma mãe. Prove, não só para Angola, como para o mundo. Tudo que você tem de documentos que possam derrubar o MPLA. E pode ter certeza que se você tiver essas provas, nós angolanos estaremos do teu lado. No restante, meu pesar pela tua dor. Independente de qualquer coisa, a nível de passado, de governo, neste momento o que conta é o que tu estás passando como filha e o que tu tens que zelar pelo teu pai. Nós não podemos misturar política, o que foi feito, com o momento pessoal que tu estás vivendo. Eu, como angolana, como cidadã angolana e como humanitária, te desejo o meu melhor. Aos meus amigos do canal, espero que entendam. Eu acho que todos nós na vida temos que saber separar as coisas, porque eu penso da seguinte forma: quando nós não sabemos ou não temos maturidade para saber separar, um dia a vida nos ensina. Meu beijo a todos, fiquem com Deus. Até ao próximo vídeo. E acreditem, será breve. Até lá.